Apple, Cazé TV, WhatsApp, três gigantes em mercados completamente diferentes. Mas essas três empresas têm algo em comum. Todas elas podem te ensinar algo essencial, mesmo que você esteja no começo no mercado de infoprodutos. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns aprendizados não óbvios que você pode extrair dessas três marcas e mudar a forma como você enxerga o seu negócio digital atualmente. A ideia é abrir a sua cabeça logo aqui no início para que você comece a sua trajetória da forma correta, tendo insights e ensinamentos de empresas que já estão no mercado há muito tempo, ou não, no caso da Cazé TV, mas que independente do tempo que elas estão no mercado, elas têm muito sucesso e muito resultado. Então, tirando o insight dessas empresas, você pode começar o seu projeto do jeito certo, de um jeito muito melhor. E também, é claro, eu quero te mostrar com esse vídeo que é importante você ter referências e também o repertório, porque tudo isso pode acelerar o seu crescimento, seja no começo ou não. Ao contrário do que muita gente pensa, produtos digitais não são vendidos somente fazendo uma página bonita, rodando um anúncio no tráfego pago e esperar sentado as vendas virem. Essa é uma forma, claro, mas a WhatsApp não utiliza só essa forma, e essa é a forma, inclusive, que menos dá vendas para o WhatsApp. E não é porque eles fazem mal feito, é porque eles têm outra coisa que dá muito mais vendas do que o digital. Bom, Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, já falou pela internet que atualmente o digital representa somente 10 a 15% das matrículas que ele faz na escola de inglês dele. Ou seja, com isso a gente consegue entender que grande parte das matrículas não vem do digital, e sim de outros canais. E o principal canal de aquisição que a WhatsApp, que é uma escola de inglês online, utiliza, é a venda direta através de ligações. Então talvez você até já tenha recebido uma ligação de alguém da WhatsApp tentando vender um curso de inglês, porque esse é o maior canal de vendas, o canal de vendas mais relevante que o WhatsApp Online tem atualmente. Por que eu sei disso? O Flávio Augusto falou na internet várias vezes, em vários locais, se você pesquisar você vai ver, mas também eu já fiz parte do time de vendas da WhatsApp, então eu já tive uma breve passagem por lá, entendi como funcionava a mecânica de vendas deles, toda a estrutura, e realmente é uma coisa extraordinária mesmo. A cultura de vendas deles também é fenomenal, e tudo isso eles utilizam para potencializar ainda mais os resultados que o curso online de inglês deles, um infoproduto, possui. Então a gente muitas vezes pensa em curso online de professores influenciadores, mas na verdade não são só de influenciadores que vivem os infoprodutos. A WhatsApp é uma empresa, não tem o rosto de ninguém lá, e mesmo assim eles vendem muito um infoproduto que é o curso online deles. Então, de aprendizado aqui pra gente, principalmente que está começando, mas não só, é que a gente tem que vender no 1 a 1. A gente tem que descer do pedestal, que muitas vezes a gente acha que é só fazer os anúncios e esperar vender no automático, né? E falar com os clientes ou com os potenciais clientes, com as pessoas que não compraram ainda, mas podem comprar. Principalmente no começo, porque geralmente você tem mais tempo, tem menos escala, né? Tem menos pessoas sendo atingidas pelos seus anúncios, porque você naturalmente, como está no começo, investe menos, não investe tanto, não atinge tantas pessoas, e aí consegue ter um atendimento um pouco mais personalizado com elas. Então tente conversar com seus potenciais clientes, vender para eles de fato, não só um papo de amigo. Também isso é importante, mas desenvolva o processo de vendas. Tem várias técnicas aí na internet, inclusive o método do Flávio Augusto de vendas da WhatsApp está disponível em vários lugares na internet, é só você procurar. Mas o importante é você entender qual método faz mais sentido, qual abordagem faz mais sentido, ou até mesmo fazer um mix de métodos e abordar os seus clientes pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por ligação, fazendo uma reunião online no Zoom, no Google Meet, enfim, qualquer lugar que você possa ter esse contato mais próximo com o cliente, entender quem ele é, as objeções dele, e aí sim contornar e fazer a venda do seu infoproduto. Porque agora para pensar. Imagina se a WhatsApp ficasse somente vendendo através do tráfego pago, através dos anúncios. Eles teriam um tamanho muito menor do que tem atualmente e com certeza deixariam muito dinheiro na mesa, que seria pego, obviamente, pelos outros concorrentes. Eu não estou falando para você construir um time de vendas imenso, igual o Flávio Augusto tem na WhatsApp, mas isso pode começar através de você entrando em contato com seus clientes, com os seus seguidores, com a sua audiência, com as pessoas que entraram na sua página, ou até com pessoas que nunca tiveram contato com você, nem através de anúncios, para vender o seu infoproduto. É claro, não tente dar um tiro no escuro. Vá sabendo como falar, como abordar, entendendo as possíveis objeções que esse cliente pode ter, enfim, dá uma pesquisada antes como abordar. Método Spin Selling é uma boa, mas também pode usar até o do Flávio Augusto, então dá uma pesquisada, entende como funciona,
pratica algumas vezes e bota para rodar, vai atrás das pessoas, para você colocar o que aprendeu em prática e, é claro, aumentar ainda mais as suas vendas ou até fazer as primeiras caso não tenha realizado nenhuma ainda. A nossa segunda professora do dia é uma marca pouco conhecida, recém-lançada, que se chama Apple. O que a Apple nos ensina? Fazer post no Canva é muito bom, é muito satisfatório, né? Usar aqueles templates, pegar lá prontinho, tem pouco trabalho para editar, é só mudar algumas informações e postar no Instagram. É muito rápido de fazer, a estética ali bem diferente, enfim, fica muito top. Aí você pega, coloca a logo do seu produto, ou a logo da sua empresa, em todas as imagens do post, coloca o seu arroba bem bonitinho, enfim, tudo para deixar a estética do post muito mais bonita, muito mais atraente, pelo menos na sua visão, né? Mas a verdade, meu querido ou minha querida, queira você aceite ou não, é que as pessoas se atraem por pessoas e não por empresas, por marcas. E a Apple nos mostra muito bem isso, porque olha só aqui o Instagram dela. Tem vários posts, como você pode ver, tem vários posts feitos no Canva lá, feitos por um social media, com a logo da Apple, vários riscos, as cores da paleta de cores da Apple. É claro que não, como você consegue ver aqui, todos os posts não têm necessariamente uma conexão entre eles, cada um tem o seu estilo, são coisas bem mais naturais. Tem até um coelho mastigando, sei lá o que é, um alface, uma couve, não sei, uma folha. Tem praia, um cavalo, um pato. Enfim, o que a Apple quer nos dizer aqui é: seja menos institucional, menos empresa e mais pessoa, mais você. E não somente no Instagram, mas em todos os locais. Ou seja, se você quiser fazer um post estático, só as imagens, não gravar um vídeo, ao invés de fazer aquele design todo bonitão com a sua paleta de cores, faz algo mais simples. Faz só o texto, fundo em branco, não coloca o seu arroba ali. Se for fazer um vídeo, não precisa editar com aqueles 1001 efeitos, com várias transições mirabolantes e perder horas na edição desse vídeo. Faz algo mais simples, gravando com o celular, uma conversa olho no olho, celular na mão, olhando para baixo, mostrando a sua papinha. Enfim, quanto menos institucional, quanto menos empresa você parecer, quanto menos produto você parecer, melhor, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, se você entender isso, principalmente no início, você já pode começar do jeito certo, se comunicando da forma que mais vai gerar conexão com o seu público e aí, é claro, aumentar a chance de ter bons resultados com o seu produto. Por fim, a gente tem uma empresa relativamente nova, mas que eu já sou fã e que tem muito resultado. Com certeza tem muito resultado porque eu sou fã, que é a Cazé TV. Provavelmente você já viu alguma coisa da Cazé TV por aí, seja de Copa do Mundo, de Olimpíadas, inclusive no Mundial de Clubes que aconteceu agora. Todo esse sucesso que eles estão tendo não é por acaso, é porque eles estão criando toda uma experiência para se conectar com o público deles. E assistindo alguns jogos agora do Mundial de Clubes, eu comecei a notar algumas coisas que me deixaram bastante impressionados, que apesar de simples, fazem bastante diferença lá no final. A primeira que eu notei assistindo alguns jogos foi que eles levam torcedores dos times para assistir junto, ou seja, com os comentaristas, com o narrador, tem um ou dois torcedores do time que tá jogando ali torcendo, se emocionando, gritando, xingando. E a coisa que eu mais achei genial aqui foi que eles colocam em alguns momentos, nos trechos mais emocionantes do jogo, o batimento cardíaco, né? O batimento do coração ali do torcedor. Então você consegue ter essa conexão mais profunda ainda, não só com o xingamento, com o grito que ele dá, mas também vendo quão emocionado ele tá com o dado ali do batimento, né? Então esse primeiro ponto é uma coisa que aproxima mais o torcedor que tá assistindo da Cazé TV, porque lá dentro, junto com os narradores, junto com os comentaristas, tem o cara que também tá torcendo, que também tá se emocionando, igual eu aqui do outro lado da tela assistindo o jogo. Além disso, depois dos jogos tem uma resenha com os famosos, ou seja, depois de alguns jogos eles conversam sobre os melhores momentos, sobre como se sentiram durante o jogo, e tem famosos ali junto, famosos que torcem pro time que tava jogando. Um exemplo que eu posso dar foi que num jogo do Fluminense, no Mundial de Clubes, depois do jogo tinha o Xamã e o Ferrugem para participar dessa resenha, desse bate-papo, logo depois da partida. Ou seja, eles uniram duas coisas que conectam ainda mais com o público. Tem os famosos ali, que muitas pessoas que assistem escutam, né? São fãs, e também ter eles enquanto torcedores. Então é mais uma coisa que aumenta ainda mais a conexão do público com a Cazé TV, com o pessoal que tá lá narrando e envolvido na partida. Eu não acabei aqui os ensinamentos, eu só queria dizer que eu não pesquisei antes de fazer esse vídeo. De tanto a Cazé TV fazer essas coisas que eu tô falando aqui, ficou marcado pra mim e com isso eu lembrei sem nem precisar ir atrás de ter certeza do que eu tô falando, porque de fato eles fizeram um ótimo trabalho e estão fazendo ainda nesses pontos aqui que eu tô falando, gerando essa conexão com o público e também no marketing deles como um todo. O terceiro ensinamento é em relação ao bordão marcante. Se você assistiu eles durante o Mundial de Clubes, provavelmente você sabe o bordão que a Cazé TV utiliza, que é: se tem Copa, esquece.
tá na Cazé TV. Esse bordão eles falam muitas vezes durante um jogo. E isso é muito bom, porque primeiro fica marcado no público que está assistindo. Em mim ficou, provavelmente nas outras milhares de pessoas ou até milhões que assistiram também ficou. Além disso, passa uma informação que tem Copa na Cazé TV, ou seja, se é Copa, eu vou lá pesquisar na Cazé TV que eu vou achar. Por fim, mostra um pouco da estratégia de comunicação deles, dos valores deles, que é esquece. É uma coisa que remete ao Rio de Janeiro por causa do sotaque, mas não só. Porque uma emissora de TV não fala esquece. Então é a galera que fala, é o pessoal que tá no meio do jogo, no meio da torcida que fala isso. Fala de uma forma mais informal. Então nessa pequena frase, nesse pequeno bordão, eles passam várias mensagens que ficam fixadas na cabeça da audiência. E por fim, o quarto ensinamento é que eles fazem pesquisas no chat ao vivo durante os jogos. Eles geralmente utilizam enquetes. Então ali nos principais jogos que eu assisti, tinha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, eles pegavam e colocavam uma enquete ali no chat ao vivo perguntando alguma coisa, e eles tinham várias respostas, porque afinal tinham milhares de pessoas interagindo ali no chat. E aí com isso eles poderiam coletar dados suficientes para entender como proceder em relação a alguma coisa, né? E aí eles fazem a pergunta para entender de fato. Então quais ensinamentos que a Cazé TV nos dá? São vários, né? Primeiro, reforce os seus valores, seja na forma como você se comunica, mas também na forma como você age, porque isso conecta com o seu público. Eles percebem isso. A segunda, que eu acho que é o maior ensinamento, é tenha bordões. Isso te posiciona como alguém único, alguém que as pessoas vão lembrar, não como alguém genérico simplesmente. Transmite os seus valores de uma forma muito simples e também fica na cabeça de quem te acompanha. Isso é muito bom. Além disso, um outro ensinamento é interaja e use o seu público. Como assim? Interaja com eles principalmente para ter ideias de conteúdo e também para serem o próprio conteúdo. Assim como os torcedores eram na Cazé TV, como os influenciadores, como os famosos também eram. E você, obviamente, não vai fazer torcendo para um jogo, mas, por exemplo, para depoimentos. A sua audiência pode ser o seu próprio conteúdo, para um anúncio, para uma VSL, para sua página e por aí vai. Se você interagir e utilizar o seu público da melhor forma, você pode aumentar ainda mais o engajamento que você tem com eles, é claro, se aproximar ainda mais deles. E por fim, saiba quem é a sua audiência, se embasando em dados. É claro que é importante você entender a fundo quem é a sua audiência, quais os interesses, os comportamentos deles, mas também você pode fazer pequenas pesquisas, como a Cazé TV faz, para entender alguma coisa específica, entender a temperatura que teu público está em relação a alguma coisa. E aí não precisa de grandes formulários, de coisas muito burocráticas. Pode ser simplesmente, por exemplo, utilizando a enquete do Instagram, uma enquete num grupo de WhatsApp, enfim. Quanto menos burocracia, melhor para você alcançar esses dados que você quer. Bom, então recapitulando o que os nossos professores aqui nos ensinaram. A WhatsApp, ela te lembra e te ensina que vender é conversar com a pessoa, principalmente no início. A Apple mostra que o visual importa, mas o simples humano também converte muito. E a Cazé TV mostra pra gente que a conexão é construída com presença, com uma linguagem bem clara e também com envolvimento real com o público. Então esse vídeo nos mostra que ter referência e repertório é muito importante, principalmente fora da sua bolha, fora do mercado digital, fora do nicho que você tá necessariamente. Não precisam ser só os seus concorrentes ou pessoas relacionadas, mas também empresas que você admira, que você utiliza e que não necessariamente estão no seu mercado. Na sua rotina, nas coisas que você utiliza, no seu Instagram, quando você sair de casa, começa a reparar nas empresas que você consome. Faz uma forcinha para tentar extrair alguns ensinamentos que você pode aplicar no mercado digital. Eu te garanto que você vai se impressionar com o tanto de coisas que você vai aprender só parando para pensar e analisando como as empresas se portam e o que elas fazem, e traduzindo isso para o seu nicho, para o seu produto. Bom, e para construir o seu banco de referências, o seu repertório, demanda tempo, demanda uma certa experiência. E você com certeza já tem uma certa experiência, seja no que você faz, no que o seu produto é relacionado ou em alguma outra coisa. Para criar um produto é muito importante que você traduza essa experiência em coisas aplicáveis para o seu público, em especial se for um produto de educação que ensine eles alguma coisa. Tendo experiência, você consegue criar um produto único que não existe em nenhum outro local, mesmo que o seu mercado já tenha muita gente que você acha que ele seja saturado. Por isso, se você quiser entender como criar esse produto único, que vai te diferenciar de todos os outros concorrentes do seu mercado, eu fiz esse vídeo aqui que fala sobre um conceito muito importante para que você consiga fazer isso. Então clica aqui, assiste esse vídeo e cria um produto único que vai te destacar de todos os outros do seu mercado.